Então, queridos alunos, agora vamos para a parte 2 da nossa aula. Nesta parte 2, nós vamos ver então a questão da tabela periódica atual, tá bom? A tabela periódica atual, nós já sabemos que ela é disposta a partir do seu número atômico, que foi colocado lá por Moseley, né, o último que mexeu na tabela periódica. E nós vimos que essa tabela periódica, ela apresenta uma classificação, ou seja, ela divide os elementos químicos através das suas características. Meus amores, e como esses elementos químicos são divididos na tabela periódica, é o tema da nossa aula de hoje. Vejam bem, na tabela periódica atual, nós temos a divisão dos metais, dos metalóides, dos ametais, dos gases nobres e tem ainda o hidrogênio, que fica bem aqui, que não entra em nenhum desses grupos, que nós também vamos ver. Eles aparecem na tabela periódica, meus amores, com uma diferença de cores. Então, os metais eles vão estar dispostos de uma coloração, os metalóides de outra coloração, ametais de outra cor, gases nobres de outra cor e hidrogênio de outra cor. E também em posições, tá? Que vocês vão saber já qual a posição estimada para cada grupo, tudo bem? Que é exatamente o que acontece nessa figura aqui, tá bom? Essa figura já está nos parâmetros da tabela periódica, só não está aparecendo o nome dos elementos, né? Mas a organização já está igual. Bom, olha aqui agora a nossa tabela periódica. Ó. Aqui eu já tenho o exemplo de uma tabela periódica normal, com todos os nomes, com todas as informações, os símbolos dos elementos, tudo bem? E vocês observem que ela tem diferença de cores. Ó. Essas cores são justamente as cores que determinam as minhas classificações. Então, aqui, ainda dentro da classificação dos metais, eu vou ter metais representativos, metais alcalinos, e aí por isso que dentro dos metais a gente ainda vê umas diferenças de cor, né? Nem todos são amarelos, tem uns amarelo escuro, tem uns laranja. Isso vai depender de cada tabela periódica, mas o importante é que no grupo dos metais você vai perceber que na tabela periódica eles vão ter propriedades em comum. Quais são essas propriedades em comum? É o que nós veremos agora. A primeira informação sobre os metais que nós temos é que eles são a maior parte da nossa tabela periódica. Eles compreendem 75% dos elementos da tabela periódica. Então, olha só, tudo isso em vermelho são os nossos metais. E o que está fora, né, que são pouquíssimos elementos, vão fazer parte dos outros grupos. Quais são as propriedades que os metais eles têm em comum? Eles têm algumas propriedades físicas, né, que fazem parte lá das propriedades da matéria. Sendo estas propriedades o brilho metálico, por exemplo. O brilho é uma das propriedades que os metais eles têm em comum. E esse brilho, a característica dele é o quê? É a incidência de luz sobre as superfícies. Então, a gente observa, por exemplo, quando a gente tem um copo de alumínio, uma bandeja de alumínio, a gente observa que aquilo ali, quando incide luz naquele material, a gente percebe um brilho naquele material. E aí isso é uma característica de quase todos os metais. Outra característica desses metais, meus amores, é a ductibilidade. Eles são dúcteis. Essa característica aqui, ela é referente à propriedade de formar fios lá dos metais. Então, os fios, por exemplo, eles têm tendência a passagem de energia, né? Eles são feitos para passagem de energia. Então, é uma característica dos metais, por exemplo, do cobre, né? A gente vê bastante os fios feitos de cobre. A outra característica dos metais é que eles são maleáveis. O que é a maleabilidade, né? É a propriedade que tem de deformar as coisas, de tornar as coisas da forma que a gente quer. Então, é possível transformar um metal, por exemplo, em um material pontiagudo. É possível transformar ele num fio.
é possível transformar ele numa ferramenta, ou seja, a maleabilidade é a propriedade de trazer formatos diferentes, né, aos metais. Outra coisa também são outras propriedades, por exemplo, a dureza, que não está aqui, mas está no livro de vocês, que é a resistência, né? A gente percebe que os metais eles são duros, são resistentes. A condutibilidade de calor, né, e eletricidade, que está aqui. Outra coisa que é importante também, a fusilidade. Ela também não está aqui, mas ela está lá no livro de vocês. A propriedade da fusilidade, ela é a propriedade da fusão, né? É a transformação da passagem do sólido para o líquido, né? A transformação física. Então, os metais, eles são encontrados na maioria das vezes, né? Eu acho que com exceção do mercúrio, de forma sólida na natureza, mas é possível transformá-los para líquido, tá bom? Então, a propriedade de fusão. Outra coisa é a tenacidade. A tenacidade proporciona reforços no metal, entendeu? Juntar, fazer ligas metálicas. E outra coisa importante também são algumas características como a densidade, que é elevada dentro dos metais, a temperatura de fusão e ebulição, que também é muito elevada. Então, meus amores, para que os metais eles se fundam, às vezes eles precisam de uma temperatura muito alta, né? Não é com facilidade que a gente consegue fundir os metais. Então, olha aqui, ó, do ponto de vista químico, o metal é todo elemento que apresenta tendências a perder elétrons e formar cátions. Meus amores, então, os metais, eles vão participar, por exemplo, das ligações químicas como perdedores de elétrons, tá bom? Como formadores de cátion. O outro grupo da nossa tabela periódica é o grupo dos ametais. Então, o prefixo A é um negativo, então também significa não metais. Os ametais, eles já têm propriedades físicas e químicas opostas às propriedades do metal, tá? Então, vocês lembram lá que se os metais eles têm um alto ponto de fusão e ebulição, então significa que os ametais já não têm, já tem um baixo ponto de fusão e ebulição. Aquelas características que nós víamos lá no metal, de rigidez, de brilho, a gente já não encontra aqui nos ametais. Os ametais, eles são um grupo menor na nossa tabela periódica. Vejam aqui, ó, que são contados aqui os elementos que são ametais na tabela periódica. Outra coisa importante é que lá na definição de metais, nós temos que eram quem formava cátion, né? Era quem perdia elétrons. Agora aqui, na relação dos nossos ametais, nós temos que eles têm tendência de ganhar elétrons, ou seja, de formar os ânions. Então, os metais perdem e os ametais ganham. Outra coisa interessante é que geralmente os metais, como eu falei para vocês, eles são encontrados sempre sólidos, né, na natureza. Agora, os ametais não, ó. Alguns são encontrados de forma gasosa, como nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Alguns são encontrados, na verdade, um é encontrado de forma líquida, que é o bromo, e os outros que são encontrados de forma sólida, tá bom? Então, meus amores, em relação aos metalóides, olha só, os metalóides, eles eram chamados antes de semimetais. Por que metalóides ou semimetais? Justamente porque eles estão aqui, ó, em um intermédio, ó, no intermediário entre os metais e ametais. Com isso, meus amores, esses elementos químicos, eles têm tendência, às vezes, puxando para os ametais, os metais e às vezes puxando para os ametais, tá bom? Entre esses metalóides nós temos o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. E uma coisa importante é que algumas tabelas periódicas já não trazem eles marcadinhos, né? Apenas colocam uma linha para delimitar que aquilo ali são o grupo dos metalóides.
E aí, lembre-se novamente que eles não têm uma característica marcante, assim como os ametais, por exemplo, que a gente sabe que formam cátions, ou os metais, que a gente sabe que formam ânions. Não. Eles vão ser dependentes de cada um dos elementos químicos. Vai depender se ele tem tendência mais a puxar aos ametais ou se ele tem tendência a puxar aos metais. Por isso, esse grupo ele não é pré-definido nessa relação de perda ou ganho de elétrons, tá bom? Agora, nós vamos para os gases nobres. Por que esse nome de nobreza aqui, né? Por que eles são chamados assim? Então, esses elementos, que são os últimos aqui, ó, eles são chamados de nobres porque eles são os elementos que a gente chama de estáveis da tabela periódica. Isso é um conteúdo que nós vamos entender muito melhor mais lá na frente. Mais importante é dizer que essa estabilidade que eles possuem confere que nós conseguimos encontrar eles de forma monoatômica na natureza, o que é muito complicado para os outros elementos. Os outros elementos, metais, ametais, metalóides, a gente encontra geralmente eles ligados entre si, né? Já os gases nobres não, a gente consegue encontrá-los sozinho, de forma monoatômica na atmosfera, justamente pelo fato que eu falei para vocês, pelo fato deles serem elementos estáveis. Então, por isso que eles têm o patamar de nobreza aí da tabela periódica. Tudo bem? Mas, meus amores, uma coisa que a gente tem que se atentar é que, assim, antes dizia-se que por eles serem estáveis, não podiam se combinar, né? Não podiam formar compostos químicos. Hoje, a gente observa que eles já podem formar compostos químicos em condições especiais de pressão e temperatura. Ou seja, é difícil que isso aconteça, mas a gente não pode dizer que isso é impossível. Existem poucos compostos formados por esses elementos. Tudo bem? Para finalizar, lembra que eu falei para vocês que o hidrogênio ele está fora de todos os grupos da tabela periódica. Ele fica aqui, ó, isoladinho. Por quê? Porque o hidrogênio ele é um elemento que ele não se enquadra nesses grupos, ou que se enquadra com quase todos os elementos desse grupo. O elemento hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do universo, ou seja, ele é encontrado ligado a metais, a semimetais, né? E com isso, ele tem muitas aplicações, ele tem muitas propriedades únicas, tá? Por isso que ele é encontrado aí nesse patamar longe de todo mundo aí da tabela periódica. Tá bom, meus amores? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos também a nossa parte 1, que é a parte que nós estamos estudando aqui nessa semana. O resto do conteúdo desse módulo nós vamos estudar na semana que vem. Então, eu peço que vocês agora façam a leitura, meus amores, da página 21 até a página 28. Vocês também vão responder as atividades das páginas 24, 25 e 28. Tudo bem? Caso encontrem alguma dúvida após a leitura e no momento da atividade, vocês podem enviar a dúvida para mim, que eu estarei respondendo para vocês. Um beijo e até a próxima aula.